E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021, que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte: considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. A tirinha diz o seguinte: a gente tem então o Calvin e o Haroldo ali numa situação onde acontece o seguinte diálogo. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta da umidade? Não mesmo. Então, salta correndo. E aí, a gente olhando então a última tirinha, a gente mostra que nessa aventura eles estão indo de encontro a um riacho, né? Cheio de umidade ali, digamos, né? Bom, seguindo a situação, a pergunta é: o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, e aí a gente tem que completar. Então, óbvio, né? A gente entendeu que ele estava falando sobre a questão da umidade do ar e não, né, do riacho ou alguma coisa do tipo. E a questão quer saber então por que dias úmidos geram esse incômodo ali no Haroldo. Primeiro, então, a gente precisa entender por que nós suamos, né? Por que existe esse mecanismo no corpo humano que faz com que o ser humano sue. Eu fiz aqui um desenho bem simples, né? Imagina uma pessoa está fazendo ali uma atividade física, está subindo uma ladeira, alguma coisa do tipo, e ela começa então a suar. Vou dar um zoom aqui nessa situação, ó, no braço dela, para a gente entender como que funciona melhor então essa situação. Imagina que isso aqui seja um pedaço do braço dessa pessoa. E a gente vai analisar então ali a situação. A gente precisa entender então que o suor é um mecanismo de controle de temperatura que o nosso corpo ele tem para justamente não ter um sobreaquecimento. Quando a gente, por exemplo, faz uma atividade física, a gente começa a produzir mais energia no nosso corpo e isso pode gerar um aumento de temperatura corporal. O nosso corpo ele é muito sensível a variações de temperatura e esse aumento de temperatura pode gerar algum tipo de, né, problema físico na pessoa. Então o nosso corpo, de forma preventiva, de forma a nos proteger, ele vai lá e produz o suor para evitar esse aumento de temperatura, esse superaquecimento do corpo humano. Então o que vai acontecer? O nosso corpo ele vai liberar calor para essas gotículas de suor, e essas gotículas de suor, ao absorverem esse calor, vão começar a vaporizar, evitando assim o aumento de temperatura. Essa é a função do suor. Tá? E vale a gente lembrar aqui que um líquido virar gás, ele pode virar de três formas, né? Existem três maneiras de um líquido virar gás, que é o mais comum, a ebulição, que a gente conhece, que daí o líquido ele precisa estar numa temperatura toda igual, no caso da água ali 100 graus Celsius, a temperaturas normais. A gente tem a vaporização ou a evaporação, que não necessariamente precisa a água estar a 100 graus Celsius para isso acontecer, ela pode estar numa temperatura mais baixa, né? Porque daí é uma situação bem mais devagar e tu tem umas moléculas aos pouquinhos, né, se desprendendo ali da substância inteira, e aí pequenas moléculas conseguem atingir uma energia cinética para isso, para se desprender e virar vapor. E a gente tem a calefação, que seria um processo muito rápido, né? Que é quando a gente coloca água, por exemplo, numa panela muito quente ou alguma coisa muito quente e ocorre a mudança de estado instantânea, ali, muito rápida, né? Então seria um outro caso que seria a calefação. Mas enfim, a gente está falando aqui da vaporização. Que seria essa situação onde não precisa necessariamente a temperatura estar a 100 graus Celsius para a água ali, para ocorrer essa mudança de estado, porque ela vai acontecendo de forma gradual, molécula a molécula, mudando ali o estado e se desprendendo. Esse mecanismo então faz com que a gente consiga controlar a temperatura do nosso corpo e a gente consiga manter ela ali numa situação confortável para a gente. O problema é que quando nós temos uma grande umidade no ar, deixa eu desenhar aqui várias gotículas, né, representando essa grande umidade no ar,
o ar ele vai estar saturado, o ar ele já vai estar cheio de água, de moléculas de água, de H2O, e isso vai dificultar essa troca de estado, visto que já tem muitas moléculas de água no ar. E aí então o suor ele vai ficar mais tempo sobre a pele, criando uma pequena camada e aumentando essa sensação de estar mais aquecido, ou aquela sensação que a gente tem quando a gente faz um exercício físico e ainda fica com a pele molhada ou grudenta. Então, olhando as alternativas, né, pela explicação que eu dei, isso nos levaria direto para a alternativa B, que fala exatamente isso, né? Em dias úmidos, o suor ele apresenta maior dificuldade de evaporação, de evaporar do corpo. As outras alternativas a gente pode dar uma olhadinha e entender por que elas estão erradas, né? Alternativa A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Não, a temperatura é temperatura ambiente e a própria questão falou que eu tenho que considerar a temperatura ambiente como inferior à do corpo. Então, na verdade, não é alta, né? É até mais baixa que a do corpo, mas a questão que eu falei é o fato de o ar estar já saturado de água. A C, a taxa de absorção da radiação pelo corpo torna-se maior. Não, porque a taxa de absorção da radiação pelo corpo depende da área do corpo, depende de quanto de radiação está sendo emitida naquele lugar pelo sol, mas não a umidade do ar. A umidade do ar não influencia em como o corpo humano absorve radiação. Então não tem nada a ver essa afirmação. D. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. E não faz muito sentido essa afirmação, porque o ar torna-se mal condutor de quê? De calor, mas quem conduz calor para as gotículas de suor é o nosso corpo, né? Por contato ali, por condução. Então elas vaporizam por receber calor do nosso corpo, não do ar. Então não faz muito também sentido essa explicação. E ele fala o seguinte: o vapor da água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Essa afirmação ela pode até confundir alguns alunos, né, que pensam que como tem muita umidade no ar, de repente vai ter ali uma umidade que vai ficar na pele. Só que isso só seria possível se a pele ela fosse mais fria que o meio. Porque o que é a condensação, né? Condensar um gás é transformar esse gás em líquido. E para isso acontecer, o lugar onde esse gás está tocando tem que ser um pouco mais frio do que o lugar de onde esse gás está vindo, que é o que acontece, por exemplo, num copo de refrigerante, quando a gente pega da geladeira e bota o refri num copo, esse copo ele vai suar na volta, e esse suor, na verdade, é a umidade do ar condensando, porque o refri está muito gelado, o copo fica muito gelado, e aí tu acaba tendo a condensação. Só que como a questão fala, é para a gente considerar que o meio ambiente ali tem uma temperatura inferior à temperatura corporal. Então, essa condensação seria impossível de acontecer. Resposta certa para essa questão, então, seria realmente a alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!